conhecem, meu nome é Flávio, sou discípulo do nosso pastor Fernando, da nossa pastora Adriane. Sou pastor auxiliar aqui no ministério, casado com a diaconisa Cláudia. Abra sua Bíblia em Lucas 15. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 31. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meu Deus, meu Pai, nós estamos reunidos aqui nesta noite para te adorar, para te bendizer, e também, Senhor, para aprender mais do Senhor. Te pedimos, amigo Espírito Santo, nos ajuda nesta noite. Te pedimos, amigo Espírito Santo, fala aos nossos corações. Nós queremos te conhecer mais. Jesus, nós queremos te conhecer mais. Papai, nós queremos te conhecer mais e sair do raso, ir mais fundo na tua presença, Senhor, no conhecimento do Senhor, conforme está na tua palavra. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Desde já quero repreender toda ação maligna, os pensamentos contrários, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que caia por terra todo mal, todo sofisma na mente. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos declarar nesta noite que a nossa mente está livre para aprender mais da tua palavra, Senhor. E hoje, ainda hoje, nós queremos colocar em prática essa palavra. Ainda hoje nós queremos orar, Senhor, por milagres. Ainda hoje queremos orar pela manifestação do teu poder e da tua glória, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, operando maravilhas, curando, transformando, restaurando, refazendo as vidas e fazendo em nós aquilo que o homem não pode fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos hoje, ainda hoje, Senhor, colocar essa palavra em prática e ver os teus milagres, Senhor, acontecendo no nosso meio, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Espírito Santo, nos ajuda, ilumina a nossa mente nesta noite, em nome de Jesus, amém. E nesses versículos que nós lemos aqui, eu coloquei como tema para hoje: perdido dentro. Esses versículos que nós lemos aqui, irmãos, é parte de uma das parábolas que Jesus contou no capítulo 15 de Lucas. E Jesus só contou essa parábola, ou essas parábolas do capítulo 15 de Lucas, por causa do versículo 1 e versículo 2, versículos 1 e 2 de Lucas 15. Porque no versículo 1 diz a Bíblia Sagrada que os pecadores
publicanos e pecadores foram até Jesus. Foram até Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E no versículo 2, nós temos os escribas e fariseus criticando Jesus, porque ele estava com os publicanos e pecadores, estava comendo com os publicanos e pecadores. Irmãos, o interessante do versículo 1, olha só que a palavra de Deus, como ela é incrível. A Bíblia diz que nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós não podemos nos assentar na roda com os escarnecedores. Quando a Bíblia diz isso, ela está nos chamando a atenção, porque nós não podemos ir até as pessoas que estão praticando qualquer ato contrário à palavra de Deus e nos misturar com elas, a ponto de praticar, falar, ouvir as mesmas coisas. Mas a Bíblia nunca nos proibiu de ir até o pecador, ou quando esse pecador, e soa até estranho, né, quando a gente fala isso, porque parece que a gente está se colocando numa posição tão elevada, né? Mas é interessante que no versículo 1 diz que foram os publicanos e pecadores que foram até o Senhor Jesus. Isso aqui é muito importante a gente entender na palavra de Deus. Eles foram até Jesus. E o próprio Jesus diz que aqueles que vierem a mim, de maneira alguma eu os lançarei fora. E o que eu tenho certeza absoluta, irmãos, quando esses pecadores foram até Jesus, e eles estavam ali, talvez na mesa, comendo, estavam juntos, Jesus estava junto com aqueles pecadores e publicanos. Eu tenho certeza absoluta que o assunto que Jesus estava tratando lá com eles eram assuntos concernentes ao reino de Deus. Eu tenho certeza absoluta que o assunto que Jesus estava ali conversando com eles era assunto que iria transformar a vida deles para sempre. Eu tenho certeza que Jesus não estava ali conversando com eles e de repente falando para um dos publicanos: ei, meu amigo, tudo bem? E aí, como é que foi o dia hoje? Como é que foi a colheita hoje? Roubou bastante? Cobrou acima do que era justo? Bastante? Roubou bastante? Eu tenho certeza que Jesus não estava conversando com eles e de repente perguntando para eles assim: e aí, mentiu bastante para fechar aquele bom negócio? Enganou bastante as pessoas para você se sair bem nessa situação? Ou de repente falando lá com um dos homens, né, bem aparentados: e aí, como é que foi? Como é que foi o dia, a noite passada, o fim de semana? Pegou todas, bebeu bastante, farriou bastante, e aí, como é que foi? Foi bacana demais. Eu tenho certeza absoluta que Jesus não conversou com eles sobre esses assuntos, mas pelo contrário, eu tenho certeza que a palavra ou as palavras que Jesus trouxe ao coração daqueles homens naquela noite, pelo contrário, ao invés de afagar aqueles homens, eu tenho certeza que as palavras de Jesus Cristo confrontou o pecado deles, a ponto deles estarem empolgados e animados para estarem ao lado de Jesus. Porque apesar das palavras de Jesus nos confrontar, irmãos, todas as vezes que nós ouvimos essas palavras, elas são espírito e elas são vida para todos aqueles que as ouvem. Todas as vezes que nós ouvimos a voz do Senhor Jesus Cristo e atentamos para a palavra dele, o Senhor Jesus Cristo muda a nossa história e nos transforma para a glória dele. As 3 parábolas que seguem, irmãos, nesse capítulo 15, são exatamente por causa desses 2 versículos iniciais.
De um lado tem os pecadores indo até Jesus para ouvir e aprender dele. Do outro lado tem as pessoas que foram lá para criticar, para murmurar contra o Senhor Jesus. E por causa dos murmuradores, Jesus então conta essas 3 parábolas. A primeira parábola, a parábola das ovelhas perdidas, né? Ou da ovelha perdida. Jesus chama a atenção deles e conta essa parábola. Jesus fala para eles: qual dentre vós? Eu gosto dos detalhes da Bíblia Sagrada. Eu gosto dos detalhes com que Jesus, os detalhes nas palavras que Jesus usava para nos pegar, para nos atrair e para nos transformar. Jesus gostava de, com suas palavras, fazer as pessoas pensarem, refletir. Jesus, em outras palavras, quando ele diz assim: qual dentre vós? Jesus estava querendo dizer para eles: vocês estão me criticando, vocês estão murmurando contra mim, porque eu estou tentando ou estou resgatando essas pessoas que são pecadores e que são publicanos. Vocês estão me criticando por isso. Aí ele vai e pergunta: qual dentre vós? É para pensar que se você tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, você não deixa as 99 lá dentro do aprisco, bonitinha, guardadinha, e não vai atrás da ovelha perdida. E quando você encontra, você traz ela nos braços, e aí você festeja, se alegra, porque você encontrou a ovelha sua que estava perdida. E aí ele diz: pode ter certeza que haverá mais alegria no céu por causa de um pedido quando se arrepende, do que por causa de 99 justos que não precisam de arrependimento. Agora, a verdade, irmãos, é que esses 99 justos, eles não existem. Mas Jesus estava fazendo eles pensarem. E aí depois ele conta outra, a segunda: qual é a mulher que, se tiver 10 dracmas e perder uma dentro de casa, não vai pegar seu candeeiro, sua lamparina, e vai procurar, vai varrer a casa toda atrás dessa dracma perdida? E quando encontrar essa dracma, vai convidar suas amigas e vão festejar lá dentro da sua casa, vão se alegrar porque encontrou a dracma perdida. E Jesus mais uma vez diz: há mais alegria no céu quando um perdido se arrepende. E aí ele conta a terceira. Em outras palavras, ele estava querendo dizer: se os seres humanos que são maus, quando perde algo, não quer ir atrás e correr atrás? Não é assim? Quando nós perdemos algo, nós queremos correr atrás desse algo que nós perdemos. Quem já perdeu dinheiro aí? Eu não, graças a Deus. Mas eu já achei uma vez na rua. Eu imagino que quem perdeu deve ter procurado, deve ter dado não sei quantas voltas ali naquela rua tentando achar a notinha. Era uma nota de 50 na época, eu lembro. Eu fico imaginando quantas voltas ele deve ter dado ali tentando achar essa nota de 50. Porque nós somos assim: quando nós perdemos algo que é para nós de muito valor, nós queremos ir atrás. Sim ou não? Só eu. Uma vez perdendo nós tínhamos um cachorrinho, até ganhamos ele. Ô cachorrinho, viu, gente? Era abrir o portão, se ele tivesse solto lá, ele saía disparado na rua. Aí dava eu, a Cláudia, os vizinhos, todo mundo desesperado atrás desse cachorrinho pela rua, porque era algo de valor para nós, para nossa filha, Ana Flávia. E assim, quando nós temos algo de valor e nós perdemos, nós queremos correr atrás do prejuízo, não é? E
aí Jesus pergunta para eles: se vocês correm atrás das coisas que vocês perdem, por que eu não posso correr atrás de algo para mim que é preciosíssimo? Por que eu não posso correr atrás de algo que para mim vale mais do que o mundo inteiro? Vale mais do que qualquer riqueza, vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais do que carro, do que casa. Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo para eles: por que o Pai não pode ir atrás daqueles que estão perdidos? Por que o Pai não pode ir atrás daquilo que Ele mais ama, que Ele é apaixonado, que são almas, são vidas? Deus nos ama tanto, irmãos. Nós conhecemos esse versículo de cor. Deus nos ama tanto que Ele não deu ouro para nos comprar, Ele não deu prata para nos comprar. Diz Pedro, escrevendo em uma das suas cartas: não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nada corruptível que nós fomos comprados, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Deus nos amou tanto, Deus nos ama tanto, Deus ama tanto o perdido, que Deus enviou o que Ele tinha de melhor para vir aqui nesta terra, nos resgatar, nos restaurar, transformar a nossa vida, nos refazer. O Senhor é bom. E aí, quando o amor se encarna e está aqui tentando resgatar os perdidos, ainda aparece um ou alguns que se acham no direito de criticar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus. E aí, quando estes criticam ele, ele vai então em conta a terceira parábola, que é a parábola dos dois filhos perdidos. O primeiro filho perdido é uma parábola, né? Ele recebe, um pai tinha dois filhos, e o mais jovem encosta o pai na parede e diz: pai, eu quero a herança que me é de direito. E o pai diz: tudo bem, vou dar a herança para vocês. Ele tinha dois filhos, então ele dá um terço da herança para um, porque o mais jovem, conforme a lei, ele tinha apenas um terço da herança, o mais velho tinha 2/3 da herança. E aí repartiu a herança com os dois. E o mais jovem sai, gasta tudo, e depois volta arrependido. Mas não é sobre ele que eu quero falar hoje. E aí, diante dessa cena, Jesus está conversando com aqueles fariseus. Jesus deixa lá os pecadores lá na mesa, onde eles estavam comendo, e Jesus ensinando para eles. E Jesus então vai lá até os fariseus que estavam criticando ele, e conta essa parábola. E aí diz que quando o mais moço volta, o pai o recebe, coloca anel no dedo, roupa nova, sandália nos pés, e manda fazer uma festa. Tem festa lá na fazenda, festa de arromba, lá na fazenda, porque aquele jovem estava perdido e foi achado, estava morto e voltou a ter vida. E o pai está se alegrando junto com os servos, com toda a família. De repente chega o mais velho. E quando o mais velho chega, vai chegando próximo da fazenda, ele começa a ouvir a música. E ele pergunta para um dos servos: o que está acontecendo lá dentro? E o servo falou: é seu irmão mais novo, ele chegou, e seu pai ficou muito feliz porque ele chegou, e está dando uma festa lá, festa de arromba, o negócio está incrível lá. E aí diz a Bíblia Sagrada, no versículo 28, quando o mais velho recebe essa notícia, ele diz, a Bíblia Sagrada aqui, que ele fica indignado. Vamos repetir isso, diga: indignado. Irmãos, o que nós podemos aprender com esse irmão mais velho?
ele fica indignado. Indignado é irado. Indignado é a mesma coisa de ficar com raiva. Então, diante daquela cena, o pai que recebe o seu filho que estava perdido com amor e dá festa, aquele irmão mais velho fica com raiva, fica irado, fica indignado. E o que é que ele faz? O que é que nós podemos aprender com esse filho mais velho que nós não podemos fazer? Ele começa então a pirraçar, a fazer birra, igual criança. Eu sou pai, quem é pai, mãe aí sabe muito bem do que eu estou falando. O que é um filho pirracento? Olha o versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. A cena era essa. Depois que ele ouviu a notícia, o pai foi lá receber ele. Meu filho, o que está acontecendo? Você não está querendo entrar na festa? Vamos entrar, vamos festejar junto conosco. Seu irmão estava perdido, foi encontrado, vamos. Ele simplesmente falou: não quero, não vou e não vou. Biquinho, pirracento. E o que nós podemos aprender com isso aqui? Porque esse segundo irmão, gente, era o que estava perdido dentro da casa do pai. Então esse irmão mais velho me leva a pensar que de repente nós que estamos dentro da igreja, podemos de repente em algum momento da nossa vida ficar perdido dentro de casa. Começa a pirraçar, começa a fazer biquinho, começa a dar trabalho para o pastor. Não, pastor, não, eu estou indignado. Aquele irmão acabou de chegar na igreja, e olha lá onde ele está, olha o que ele está fazendo, olha o que ele está ocupando, e eu nada, também não quero. Se não é para fazer o que eu estou querendo fazer, eu também não vou fazer. Não vou. Aí o pastor: meu filho, não é bem assim. E ele faz pirracinha, biquinho. Se acontece alguma coisa, qualquer coisinha, também não vou mais na célula, também não vou mais liderar a célula. E começa então a pirraçar. Essa era a cena. Aquele cara jovem, barbudo, mais velho, podia estar dando exemplo para o mais moço. Não, estava fazendo biquinho, pirracinha. Segunda coisa, porque o meu tempo já está esgotado já. E não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Isso aqui é incrível, irmãos. Segunda coisa que nós não podemos fazer é ser presunçosos. Diga assim: presunçosos. Olha o que ele teve coragem de dizer para o pai. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos seus mandamentos. É muita presunção, não é não? Olha o que ele teve coragem de falar para o pai: pai, eu estou te servindo há tantos anos e nunca transgredi um dos teus mandamentos. Que perfeição! Esse cara, na verdade, eu não sei o que ele estava fazendo na terra. Na verdade era para ele ter sido arrebatado e estar no céu. É muita presunção. Eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. Quem é que está aqui no nosso meio, que está nos assistindo, ou na face dessa terra, tem coragem de dizer que não transgrediu um dos mandamentos do Senhor Deus? Na verdade, Jesus Cristo só veio, irmãos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na verdade, Jesus Cristo só precisou vir aqui na terra porque nós precisamos de um Salvador. Então ninguém pode bater no peito e dizer:
Eu sou salvo porque eu sou bom, eu nunca transgredi um dos mandamentos de Deus. Não. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou salvo porque eu nunca transgredi nenhum dos mandamentos. Olha a presunção daquele cara. Nos livrar da presunção. Aquele que supõe ser melhor, ser presunçoso, achar que é melhor do que o outro. Jamais nós podemos olhar para alguém que está lá fora, de repente não teve ainda a revelação do Evangelho, e achar que nós somos melhor. Não, nós só fomos alcançados pela graça, irmãos. Nós só temos é que agradecer. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui com esse filho que estava perdido dentro de casa, além da presunção, ele era ingrato. Olha o versículo 29, o que ele diz? Vindo, porém, 28 ainda. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Presunção. E aí olha o que ele tem coragem de dizer para o pai. Um filho, grava isso, um filho que há poucos dias atrás havia recebido 2/3 da herança do pai. Olha o que ele tem coragem de dizer para o pai. Nunca me destes um cabrito para eu alegrar-me com os meus amigos. Ingratidão. Ingratidão, uma pessoa perdida dentro da casa do pai é uma pessoa ingrata. Ela recebeu de graça a maior herança que nós podemos receber, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, logo somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Muitos às vezes estão dentro da casa do Pai e são ingratos. Não consegue vir para um culto e agradecer a Deus pelo dia que passou. Não consegue vir para um culto e agradecer a Deus porque o Senhor me salvou, te salvou. Muitos não conseguem agradecer a Deus porque Ele tem sido bom e a sua misericórdia durado para sempre. Muitos não conseguem agradecer a Deus porque moram num país em que nós podemos viver e expressar a nossa fé com liberdade. Muitos não conseguem agradecer, mas às vezes ficam olhando apenas para as lutas, as dificuldades, aflições da vida, que todo mundo vai ter, e aí só sabe abrir a sua boca para murmurar, e muitas vezes até diz: mas Deus, olha eu aqui, o Senhor nunca vai me abençoar. Meu filho, Deus não vai nos abençoar, diz lá em Efésios 1:3, Ele já nos abençoou. Não foi com uma nem duas bênçãos, foram com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então nós podemos, irmãos, sim, vir para uma reunião, de um culto, e mesmo que o dia não foi como nós desejávamos que fosse, nós podemos sim glorificar o Senhor. Mesmo que nós vamos vir para um culto e às vezes estamos cansados fisicamente, mas nós sentamos e dizemos: Senhor, o nosso corpo está cansado, mas o meu espírito está alegre, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha alegria, o meu refúgio. Ingratidão. E o último aqui para fechar, para a gente orar. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Outra coisa que a inveja e o egoísmo. Aquele moço, aquele jovem, aquele irmão mais velho não conseguia se alegrar
com a alegria do pai, ele não conseguia se alegrar com a alegria do irmão que estava perdido e voltou e foi bem recebido. Eu faço ideia, irmãos, a alegria que aquele irmão estava, aquele jovem, mais novo, porque ele foi com a ideia na mente: vou voltar para a casa do pai e vou me humilhar e vou falar: pai, eu quero ser como um dos teus servos. Só que quando ele chega lá, o pai surpreende ele, recebe ele de braços abertos, e ele não é recebido como escravo, ele é recebido novamente, é restituído a ele a posição de filho. Eu faço ideia, a alegria que ele estava lá naquela festa. Eu achei que eu ia ser escravo, eu achei que eu ia ser apenas um servo, sem chinelo, comendo apenas o que sobrava, mas o papai me recebeu como filho. Ele estava todo contente, todo feliz, o pai também. E aí chega o mais velho lá, pirracento, e começa a criticar e fazer pirraça, e não consegue se alegrar com a alegria do outro. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Isso é sintoma de inveja, sintoma de egoísmo. Se o meu irmão conquistou algo, eu preciso me alegrar com ele. Se o meu irmão foi curado, eu não fui ainda, continua orando, se alegra com ele que foi curado. Seu irmão está prosperando financeiramente, se alegra com ele. Talvez você está numa prova tremenda, fica tranquilo, glorifica o nome do Senhor, porque o mesmo Deus que abençoou ele, vai te abençoar um tempo para todas as coisas na face da terra. Mas se alegra com o teu irmão que está sendo vitorioso em qualquer área, está recebendo algo do Pai. Glorifica o nome do Senhor Deus, porque, irmãos, grava isso: se eu não consigo me alegrar com a alegria do meu irmão, eu também não vou conseguir me entristecer quando ele estiver também passando uma situação difícil. E se eu não consigo me entristecer, meu irmão, se eu não consigo, conforme está escrito na palavra, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e também chorar com os que choram. Tem pessoas no nosso meio que estão chorando. Se eu não consigo me alegrar com aqueles que estão sendo vitoriosos, eu não vou conseguir chorar com aqueles que estão enfrentando lutas tremendas, irmãos. Eu não vou conseguir chorar com aqueles que estão enfrentando enfermidades terríveis. Eu não vou conseguir me compadecer como Cristo quer que nós façamos com aqueles que estão enfrentando dificuldades em seus casamentos. Eu não vou conseguir ser um intercessor, porque o intercessor se coloca no lugar do outro para orar pelo seu irmão, para orar pela sua família. Temos que tomar cuidado, irmãos, e aprender, senão, se nós começarmos a manifestar essas características, às vezes nós vamos estar perdidos dentro da casa do Pai, e não é isso que Deus quer. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Aqui no texto sagrado, que esse pai insistia com esse filho mais velho, e eu percebi algo aqui, irmãos, que nós temos que vigiar, guardar o nosso coração e pedir ajuda ao Espírito Santo, porque o que o texto está nos mostrando aqui, Jesus com essa parábola está mostrando aqui, que o filho mais velho estava dando mais trabalho para o pai do que o filho mais moço. Foi lá, aprontou tudo, mas depois voltou arrependido, e glória a Deus. Mas o mais velho estava na pirraça, o mais velho estava na ingratidão, o mais velho estava na presunção, achando que era alguma coisa, o mais velho estava no egoísmo, e o pai insistindo com ele: vamos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, porque Ele é o nosso ajudador, em nome de Jesus.